Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que nós estamos estudando geometria espacial, né? Especificamente o estudo da esfera. Tá? Já temos aí já terceiro ou quarto vídeo sobre esse assunto, né? E hoje a gente vai falar não propriamente da esfera, mas alguns outros elementos que você pode, que você pode tirar a partir da esfera. Tá? Então vamos pensar aqui no melão, uma figura assim mais próxima possível de uma esfera. Se você tirar uma fatia daquele melão, tá? Se você tira aquela fatia, aquilo ali é chamado de cunha esférica. Tá? E só a parte de fora, só aquela casca, não a parte de dentro, aquela casca é um fuso. Tá? Então, esses elementos que você pode confeccionar a partir de uma esfera, certo? Que é o fuso e a cunha. Tá? Então, são esses elementos que a gente vai estudar aqui, principalmente cálculo aí de área e de volume de cada uma delas. Beleza? Então, peguem papel e caneta, prestem bem atenção, a gente vai fazer a demonstração aqui de algumas fórmulas, que é importante, o assunto cai bastante no Enem. Galera, o que é? Vamos primeiro para o conceito, para a definição do que é uma cunha. Aliás, o fuso esférico. Então, eu coloquei primeiro aqui a nossa esfera, né? Nossa esfera, você tem aqui um eixo, né? Tá? Quando falamos dos elementos lá da esfera, nós falamos que tem um eixo. O que acontece? Se você der um giro nesse eixo, fazer aqui, pegar esse semicírculo e dar uma volta, um giro, você pode acontecer uma deformação aqui. Ó. O que vai acontecer? Você forma um pedaço aqui, vem para cá, e o outro se direciona para cá. Ó. Certo? Você dá uma volta, então todas as faces da esfera também vão dar um giro, né? Esse giro vai formar essa parte aqui, ó, certo? Essa parte, esse pedaço, certo? Então esse pedacinho aqui, ó, que foi obtido do giro do eixo, é que nós chamamos de fuso esférico. Tá? O fuso é só a parte da superfície que rotacionou, ou seja, fez um giro aqui. Vamos dizer que esse giro aqui foi um giro alfa. É um giro alfa. Então, essa parte, né, esse pequeno pedaço, essa pequena fatia, vamos dizer assim, da esfera, que nós chamamos de fuso esférico. Tá? Ele é obtido pela rotação do eixo da esfera. Beleza? Então, essa rotação ela pode ser uma rotação que vai de 0 até 360 graus. Né? Se ela der 360 graus inteiro, ele forma a esfera inteira. Tá? Mas esse fuso, esse ângulo alfa, ele pode ser um ângulo maior do que 0, menor ou igual a 360 graus. Certo? Outra coisa bastante importante é algo que relaciona esse ângulo alfa aqui à área desse fuso, certo? O que vai acontecer? Se esse ângulo de rotação ele dobrar, por exemplo, se meu ângulo de rotação passar de 20 para 40, essa área do meu fuso também vai dobrar. Isso quer dizer o que, então? Que esse ângulo de rotação do eixo com a área do fuso são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Isso vai ser importante, que com essa informação eu posso calcular uma área, uma fórmula para calcular a área do fuso. Lembro que eu não falo de volume de fuso. Por que eu não falo de volume de fuso? Porque o fuso está na superfície da esfera. Tá? É como se fosse só a casca lá daquela melão que você comeu, daquela melancia.
Aí você comeu, aí ficou só aquela parte da casca, aquilo ali que representa um fuso esférico. Então eu não posso falar de volume sim de área. Como é que eu posso encontrar uma fórmula que relaciona a área do fuso, calcula a área do fuso? Aqui eu posso fazer uma regra de 3, certo? Eu posso relacionar a área do fuso associado ao ângulo. Associado ao ângulo. O que acontece? Ora, quanto é a área de uma esfera inteira? A gente já viu isso em aulas anteriores. A área da esfera inteira é 4πr². Então, essa área inteira é uma área referente a quantos graus? A 360 graus. Tá? 360 graus é a área de uma esfera inteira. Mas eu quero apenas a área do fuso. A área do fuso, ele é associado a um ângulo alfa. Certo? A um ângulo alfa. Beleza, o que eu posso fazer? Isso vira uma proporção, as grandezas são diretamente proporcionais. Então eu posso dizer que a área do fuso multiplicado por 360 graus é igual a 4πr² multiplicado por alfa. Certo? Fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos. Tá? Então, a área do fuso vai ser igual a 4πr² vezes alfa. Isso aqui dividido por 360 graus. O que a gente pode fazer aqui para melhorar essa fórmula é simplificar esse 4 com o 360, né? Dividir os dois por 4. Se eu fizer essa divisão aqui, dividir o 4 por 4 e o 360 por 4, você vai ter que a área do fuso vai ser igual a alfa πr² dividido por 90 graus. Então, você tem aqui uma fórmula, tá, que permite que você calcule a área desse fuso aqui. Por exemplo, eu tenho uma esfera de raio 10 e o meu fuso mede 45 graus. Tá? Então, como é que eu faço? Se você não quiser memorizar a fórmula, você pode fazer a regra de 3 direto. Não tem problema. Tá? Mas você pode substituir direto na fórmula. Qual é a área do fuso? Quem que acabou de ver? A área do fuso vai ser igual a alfa vezes π vezes o raio ao quadrado dividido por 90 graus. É isso? Então, vamos substituir os valores. Ó. Tá? Então, a área desse fuso vai ser igual a alfa, que meu alfa é quanto? 45 graus, multiplicado por π, multiplicado pelo raio, que é 10 ao quadrado, dividido por 90. Certo? Eu posso simplificar aqui o 45 com 90, né? Dá para você dividir aqui por 45, aqui vai dar 1, e aqui dá 2. Tá? Então, você tem que a área do fuso vai ser igual a 100π dividido por 2. Ou seja, 50π centímetros quadrados. Certo? Então, para calcular a área do fuso, eu preciso apenas desse ângulo de inclinação, que foi o ângulo que formou o fuso, e preciso saber também do raio. Né? O raio é uma medida elementar para você fazer qualquer cálculo envolvendo esfera. Certo, galera? Agora a gente vai falar da cunha. Só qual é a diferença da cunha para o fuso esférico? Olha só, vamos prestar bem atenção para cá. Quando eu falei para vocês lá do melão, né, da fatia, e falei que a casca era o fuso, a fatia toda é a cunha. Tá? Então, veja bem, vamos ter a mesma situação aqui, ó, de uma rotação aqui no eixo. A minha esfera vai rotacionar,
deu uma rotação aqui e parou em um determinado local. Certo? Então, houve aqui uma inclinação do seu ângulo. Ângulo aqui houve uma inclinação. Quando eu falo da cunha, né, a cunha vai ser formada pelo fuso, essa aqui, ó, e também pela parte de dentro, a fatia, ó, certo? É a fatia inteira, não é só a parte da superfície. Por isso que cunha, você calcula volume, você não calcula a área. A área você calcula do fuso, da cunha não, certo? Então, essa é a diferença da cunha para o fuso, beleza? Bom, como é que eu faço para calcular o volume dessa cunha esférica? Galera, assim como esse valor de alfa, ele é diretamente proporcional à área do fuso, existe também uma proporcionalidade entre esse ângulo de inclinação alfa e o volume dessa cunha. Tá? Eles são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? O que é diretamente proporcional? É quando você aumenta uma grandeza uma quantidade de vezes, a outra aumenta a mesma quantidade de vezes. Tá? Ou se você reduz uma grandeza uma quantidade de vezes, a outra reduz a mesma quantidade. A mesma quantidade. Aí são ditos diretamente proporcionais. Aí você pode usar uma regra de 3, porque a regra de 3 relaciona grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, como é que eu faço para calcular, aqui no caso, o volume da cunha? Eu vou associar o volume, agora, ao ângulo, né? Vou associar o volume ao ângulo. A mesma coisa que eu fiz, certo? Olha só, como é que se calcula o volume de uma esfera? Vocês estão lembrando da fórmula para calcular o volume da esfera? A fórmula é 4π R ao cubo dividido por 3, né? 4π R ao cubo. Esse aqui é um volume correspondente a quantos graus? A 360 graus. Né? Porque é a minha esfera inteira. A minha esfera inteira é assim que você calcula o volume. 4π R ao cubo dividido por 3. Ora, mas eu quero apenas o volume da cunha. Esse volume da cunha você associa ao ângulo que você tem, ao ângulo de deslocamento que formou a sua cunha. Tá? Bem parecido com o que eu fiz anteriormente, só que aqui é volume. Certo? Então, o que acontece? Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter o quê? 360 graus vai ser igual a 4π R ao cubo sobre 3, multiplicado por alfa da cunha é igual a isso. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, multipliquei volume por 360, 4/3 de π R ao cubo multiplicado por alfa. Agora, vamos aqui fazer o quê? Vamos simplificar. Aliás, fazer meio pelos extremos novamente, ó. Certo? E vou multiplicar 360 por 3. Se eu multiplicar 360 por 3, eu vou ter 1080. Então, fica 1080 multiplicado por VC igual a 4π R ao cubo dividido por alfa. Certo? Então, o volume da cunha vai ser igual a 4π R ao cubo vezes alfa dividido por 1080. Certo? E aí você pode simplificar esse 4 com 1080, dividir os dois por 4, né? Se você fizer isso, você vai ver que o volume da cunha vai ser igual a π alfa πr ao cubo dividido por 270. Certo? Então, essa fórmula aí permite você calcular o volume de uma cunha, tá? Através da regra
de 3 simples, beleza? A gente obteve aqui essa fórmula. Vamos fazer esse exercício aqui, tá? Vamos supor que eu tenho uma cunha, né? Que o meu alfa é 60 graus, tá? Vou botar esse alfa aqui sendo 90 graus. 90 graus. E o meu raio aí valendo 10. Vamos facilitar nossas contas aqui. Tá? Um alfa de 90 graus e meu raio valendo 10, aproveitando esse exemplo. Olha só, então eu quero calcular o volume dessa cunha. Você tem duas situações que você pode fazer. Quais são as duas situações? Você pode aplicar a regra de 3, você pode calcular o volume total dessa esfera, associar esse volume total a 360, ou seja, já fazer essa conta aqui, e o volume da sua cunha você associa a 90 graus. E faz a regra de 3, sem precisar estar memorizando aqui essa fórmula. Tá? É uma maneira de fazer. Agora, se você não quiser fazer assim, você pode ir diretamente aqui na fórmula que a gente obteve. Okay? Então, vamos fazer aqui essa operação. Deixa eu aproveitar aqui esse espaço. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro aqui a fórmula para calcular o volume da cunha. Então, o volume da cunha vai ser alfa multiplicado por π multiplicado por r ao cubo. Isso aqui dividido por 270. 270. Certo? Vamos lá. Agora a gente vai substituir os valores. Deixa eu apagar isso. Certo? A fórmula está aqui. Vamos substituir o alfa por 90 graus, o raio por 10, né? O π pode deixar assim mesmo, não tem problema. Então, o volume da cunha vai ser igual a 90 multiplicado por π multiplicado por 10 elevado ao cubo. Isso aqui dividido por 270 graus. Certo? 270 graus é a fórmula. Beleza? O que a gente pode fazer aí, turma? Olha, eu posso fazer a divisão ou simplificar aqui o 90 com o 270. Né? Eu posso dividir os dois por quem? Posso dividir os dois por 90. Ó. Ou cortar um zero aqui, ó, e dividir por 9. Ó. Tá? Quando você corta um zero, você está dividindo por 10. Tá? Ficou 9,27, eu posso dividir os dois por 9. Então, você vai ter que o volume da cunha vai ser igual 9 vezes π, 1 vezes π vezes 1000. 10 elevado ao cubo é igual a 1000. 27 dividido por 9 dá 3. Certo? Então, você vai ter que o volume da sua cunha vai ser igual a 1000 multiplicado por π dividido por 3. Certo? Se você quiser, tá? Você pode dividir 1000 por 3, aí vai bem como está nas opções, né? Às vezes as opções ele deixa assim, às vezes nas opções ele pede para substituir o π por 3,14, ou até mesmo substituir o π pelo 3, né? Pode fazer isso aqui só para ajudar nas nossas contas. Então não é difícil de fazer isso. Então, se você substituir aí o π por 3, vai ficar 100 multiplicado por 3 dividido por 3. Você tem que o volume da cunha é igual a 1000 centímetros cúbicos. Ok, galera? Então, na aula de hoje, a gente estudou dois elementos que você pode formar a partir de uma esfera. Tá? A partir, na verdade, da rotação do eixo da esfera. A rotação pode formar um deslocamento na superfície, né? Então, a diferença do momento onde ele estava, do momento onde ele está, vai formar um fuso, certo? E também, quando você analisa só a faixa, você tem um fuso. Quando você analisa a faixa e a parte interior, aí você já tem uma cunha esfera. Beleza?
Espero que tenha ajudado vocês. Vá na plataforma, assistam essas aulas, galera. Valeu? Um abraço, hashtag Fica em Casa Aprendendo.